Olá, queridos alunos. Eu sou Sérgio Pires, sou instrutor do curso de eletricistas do grau profissionalizante. Hoje estaremos abordando sobre interruptores utilizados nas instalações elétricas prediais em baixa tensão. Bem, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos, alguns modelos, mostrando para vocês a diferença entre alguns modelos que vamos apresentar. Vamos mostrar também a funcionalidade, a aplicação e a diferença entre estes interruptores. Lembrando que são dispositivos manuais de acionamento, muito utilizado em nossas casas, utilizado nos apartamentos, nos escritórios. Então vou modificar, vou colocar aqui a câmera numa posição aqui que a gente possa melhor visualizar esses dispositivos que nós tanto utilizamos. Bem, vamos começar logo aqui com um interruptor simples, tá? Um interruptor simples. Então aqui, eu quero mostrar aqui para vocês, veja, aqui de frente para vocês, 3 interruptores que aparentemente parecem ser iguais, né? Parecem ser exatamente iguais, mas não são. São interruptores realmente bem diferentes, mas a aparência deles são, num primeiro momento, idênticas, né? As suas dimensões, suas cores, né? São aparentemente iguais. Porém, esses 3 interruptores têm funções diferentes. São interruptores muito utilizados nas instalações elétricas prediais. Quais são eles? Nós temos aqui, este do meio aqui, é um interruptor simples. É aquele interruptor que quando ele é encaixado numa base, neste caso numa base como essa daqui, que é um modelo onde você tem partes separadas, eu venho aqui, e encaixo, e aqui ele já está fixo. Este é um interruptor de uma seção, um interruptor simples, muito utilizado para acender a lâmpada da sala, a lâmpada do quarto, a lâmpada da cozinha. Atrás, por trás dele, vamos perceber que existem 2 parafusos, porque esse daqui mesmo, se vocês repararem bem, está vazio. Então, nós temos disponíveis apenas 2 parafusos. No meio, podemos dizer que entra a fase e na lateral sai o retorno. E para onde vai esse retorno? Bem, essa informação, para você que já conhece de eletricidade, sabe que ele vai para a luminária, vai para o receptáculo. Olha ele aqui. Então, ele é o responsável de acender a lâmpada. Então, este cabo aqui, de cor preta, vai receber do parafuso aqui, da extremidade. Enquanto o parafuso do meio, ele vai receber aqui, a fase, tá certo?
Então, recebe a fase e vai para o retorno. Quando isso acontece, simplesmente eu aciono e a lâmpada se acende. A lâmpada que está lá no teto do quarto, que está no gesso, né? Que está lá na varanda. Então, no momento em que eu aciono esse interruptor de uma seção, acenderá a lâmpada. Lembrando que estes dispositivos eles têm limitações de tensão de trabalho. Esses dispositivos aqui podem trabalhar com até 250 volts. Outros, dependendo do fabricante, pode ser até tensão um pouco menor. Lembrando também que ele suporta, normalmente esses interruptores suportam até 10 amperes. Mas fiquem atentos, porque você deve ler as instruções do fabricante. Então aqui nós temos um interruptor simples com 2 parafusos. Temos este outro aqui, ó, esses outros interruptores muito parecidos, semelhantemente a este, né? Semelhantemente a este. Mas nós temos aqui este interruptor que quando nós olharmos por trás, vamos perceber, ó, que existem quantos parafusos? 3 parafusos. Este daqui é o que nós chamamos de interruptor paralelo. O interruptor paralelo, ele trabalha com uma fase, né, que entra aqui no meio, e teremos nas extremidades 2 retornos, ou seja, 2 cabinhos como esse daqui, ó, da cor preta, saindo simultaneamente. Então, com 2 interruptores desse, a gente pode trabalhar o paralelismo. Ou seja, eu posso entrar em um corredor e acionar. A lâmpada se acende. E outro exatamente igual a esse, próximo da porta, que pode muito bem ser um quarto, um segundo interruptor, eu vou lá e apago. Se novamente outra pessoa entrar no corredor, ela vai lá e acende. E quando for para o quarto dela, mesmo sendo um outro quarto, ela vai lá e apaga. Quando necessitamos de mais de 2 interruptores paralelos, ou seja, sempre vão trabalhar em dupla. 2 interruptores paralelos sempre vão trabalhar em dupla, tá certo? Se eu precisar de um terceiro, ou de um quarto, ou de um quinto e assim por diante, lembrando, limitado à corrente de 10 amperes do circuito, eu vou utilizar, ó, este outro interruptor aqui, ó. Olhando de frente, parece até que são iguais, mas não são. Vamos ver a diferença? É só virarmos para o outro lado. A gente percebe que o paralelo ele tem 3 parafusos. Já o interruptor intermediário, ó, ele possui quantos? 2 parafusos de um lado, 2 parafusos do outro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai trabalhar intermediando entre o interruptor paralelo número 1 e o interruptor paralelo número 2. Ele ficará no meio, ficará na zona intermediária. E aí eu posso também utilizar o interruptor intermediário para ligar e desligar também o mesmo
ponto de luz. Ou seja, este ponto de luz, que pode ser um lustre, pode ser uma luminária, pode ser um spot. Esta luminária receberá o comando de 3 interruptores, 2 paralelos e um intermediário. Esses são alguns tipos que nós utilizamos nas instalações elétricas. Vou mostrar para vocês aqui um outro modelo de um outro fabricante. Veja que já existem diferenças aqui, ó, entre eles, tá? Já existe uma diferença aqui entre eles. Nós temos aqui, ó, são de fabricantes diferentes. Tá vendo aqui, ó? Mas que também utilizam aqui, ó, né? Só que este é intermediário. O que se assemelha mais a esse, com 3 parafusos, é este daqui. Parece confuso, mas à medida que a gente vai praticando, vai conhecendo, né? Então, olhando rapidamente de frente, parecem ser iguais, mas quando viramos, são realmente diferentes. Nós temos também aqui outros fabricantes. Aqui nós temos um outro tipo, que é um tipo mais básico, né? Esse daqui, se eu tiver problema no interruptor, eu vou precisar substituir toda a peça. Tá? Aqui, ó, nós temos 2 parafusos. 2 parafusos. Isso mostra que ele é um interruptor simples. Esse tipo de interruptor, eu utilizo aqui, ó, esta tampinha. A gente chama de espelho. Eu fixo essa na instalação e venho com a tampa e encaixo ele aqui, ó, e vai instalar na instalação que nós chamamos de instalação embutida. Parafuso ela e a tampinha fica fixada ao próprio interruptor. E aqui eu posso manobrar sem me preocupar se vou levar qualquer tipo de choque, porque a peça ela tem proteção, é feita de material isolante que pode trabalhar com até 250 volts, limitada a uma corrente elétrica de 10 amperes. Ok? Temos também outro tipo de interruptor bem interessante aqui. Nós temos aqui de 2 fabricantes, tá? Nós temos aqui, ó, esse interruptor de uma seção, muito parecido com esse daqui, né? Que a gente acabou de mostrar. Olhando assim, aparentemente são exatamente iguais. Aparentemente são exatamente iguais. A diferença é que quando eu aciono um, ele fica. Quando eu aciono esse, se eu soltar, ele volta. Então vocês percebem aqui que, ó, quando eu aciono esse e solto, ele retorna. A gente chama de interruptor com retorno por mola. Já esse, se eu acionar, ele fica. Ou seja, esse é o interruptor simples para acionamento de lâmpadas, de iluminação. Tá vendo aqui, ó? Apertei, a lâmpada fica ligada. Apertei novamente, desligo a lâmpada. Já essa daqui, essa peça, esse dispositivo aqui, esse interruptor, quando eu aciono, ele retorna.
Tenho também outro modelo aqui, ó. E é bem sugestivo, ó. Esse daqui, ó, tem até uma simbologia, ó. O que é que parece para você esse símbolo? Uma campainha. Olha aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó, de uma campainha. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma campainha. Perceberam? Então, quando eu aciono aqui, ó, olha o que é que vai acontecer, ó. Quando eu aciono, a campainha é acionada. Blim, blom. E quando eu solto, ó, blim, blom. Ou aquele outro modelo mais forte, né, que faz aquele barulho, né? E quando soltam, ele se desliga. Então, esses interruptores aqui são interruptores para campainha. Eu aciono, quando eu solto, ele retorna. Porque eu não poderia utilizar, Sérgio, um interruptor comum, simples. Porque as nossas campainhas, elas não estão preparadas a acionar e ficar. Elas vão se danificar, vão queimar. Vai ter aquele cheirinho de queimado, e aí já é tarde demais, eu perdi a minha campainha. Por isso que é importante orientar algumas pessoas, no momento em que a pessoa, alguém, né, um visitante, vai lá, acione, aperte, segure, ele não pode segurar por muito tempo. Poderá queimar a nossa campainha. Ok? Então aí nós temos já alguns tipos de interruptores. Interruptor simples, interruptor de 2, de 3 seções. Aqui nós temos um exemplo de interruptor, ó, de 2 seções. Só que é uma peça única. Se danificar uma e eu preciso das duas funcionando, eu vou precisar substituir a peça inteira. Nós temos também o interruptor de 3 seções. Neste caso aqui, se uma danificar, eu apenas removo esta peça, removo apenas uma peça e substituo por outra. Neste caso aqui, trata-se de um interruptor de 1, 2, 3 seções, 3 circuitos diferentes, 3 lâmpadas, 3 luminárias ou 3 circuitos de lâmpadas diferentes. Quando nós viramos, percebemos que cada interruptor possui o quê? Cada um possui 2 parafusos. Então, são interruptores simples, são interruptores de uma seção. Tá ok? Aqui nós temos também exemplo de outra campainha, né? Apesar que a gente não está falando de campainha, mas precisamos mostrar para que servem os interruptores de campainha, para acionar nossas campainhas. Temos também aqui um interruptor bem interessante. Aí já envolve um pouquinho de eletrônica, né? Além da elétrica, envolve também um pouco da eletrônica. Este dispositivo, que também é um interruptor, ó, quando eu giro aqui, ó, eu estou ligando e desligando uma lâmpada, um ponto de luz. Só que à medida que eu ligo e continuo girando, isso daqui tem a função de aumentar a intensidade de luz. Se eu quero uma lâmpada com o máximo de sua luminosidade, é só chegar até o final. Se eu quiser reduzir a intensidade de luz, eu vou também reduzindo essa pecinha que nós chamamos de knob. Internamente, temos uma peça muito usada na eletrônica, que é o potenciômetro. E aí, chegou ao mínimo da luminosidade e desligo.
então a lâmpada se apaga. Então este é um dispositivo muito utilizado. Na parte por trás do interruptor, nós temos 1 e 2 parafusos. Tem a função, nesse caso, de conexão, igual a de um interruptor simples, como este daqui, ó, que nós acabamos de mostrar quase há pouco para vocês. 2 parafusos. Aqui também, ó, nós temos 2 parafusos. A forma de ligar é semelhante. Liga a fase e sai o retorno. A diferença é que este você liga a intensidade máxima da lâmpada ou desliga. Ou está totalmente acesa ou totalmente apagada. Já este daqui eu consigo ligar, né? Desligo e ligo, que é a função deste daqui, tá? Que é a função desse. Mas esse aqui, além de ligar e de desligar, ele começa na mínima intensidade de luz e aí eu vou aumentando esta intensidade de luz. Se eu quiser reduzir, é só ir no sentido contrário, e se eu quiser apagar totalmente a lâmpada, é só desligá-la. Ok? Então, por hoje, falamos sobre alguns tipos de interruptores indispensáveis para as instalações elétricas prediais. Falamos de algumas linhas, diferenças entre modelos, vantagens e desvantagens, ou seja, interruptores mais simples são mais baratos, interruptores mais sofisticados, que têm uma proposta de ser intercambiável, ou seja, eu posso substituir, retirar apenas aquele interruptor e substituir por outro. Eles são um pouco mais onerosos, mas tem espaço para todos eles. São interruptores indispensáveis para as instalações elétricas, são tipos que mais se utiliza, né? Fazendo um resumo rápido aqui para vocês, falamos dos interruptores simples, interruptor de uma seção, interruptor de 2 seções, interruptor de 3 seções, interruptor paralelo, interruptor intermediário, interruptor para campainha e o interruptor com variação de intensidade de luz, né? São vários dispositivos, a versatilidade é grande, mas devem ser e podem ser utilizadas na sua instalação de maneira confortável, né? Para poder trazer para os nossos clientes, né? Um conforto e ajudá-los a ter uma casa bem harmonizada, uma casa que possa atender às expectativas. Por norma, todos os ambientes têm que ter luz, precisa ter um tipo de interruptor para acioná-lo. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Conto com vocês na próxima aula. Eu sou Sérgio Pires, sou instrutor do curso de eletricista do grau profissionalizante e hoje falamos sobre interruptores utilizados nas instalações elétricas prediais em baixa tensão. Até a próxima, até mais.